Aleluia, vamos ler Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. E logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Louvado seja o nome do Senhor. Após as 6 trombetas, o capítulo 10 nos fala de um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nesse capítulo, então, está preparando as nações para o juízo final, porque a 7ª trombeta vai proclamar, vai anunciar o juízo final. As trombetas anteriores, os juízos parciais. A 7ª vai anunciar que virá o juízo final. E no capítulo 10 existe um prelúdio aí para a 7ª trombeta, um intervalo. Nesse capítulo, João recebe uma mensagem de um anjo forte. Interessante isso, né? É óbvio que os anjos, eles têm força, mas esse anjo, ele é destacado aí como um anjo forte, que tinha na mão um livrinho aberto. Quando fala vi um anjo forte, está mostrando, lógico, a autoridade delegada pelo Senhor para esse anjo. Os anjos são mensageiros de Deus, como Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são ministros de Deus enviados em favor dos que vão herdar a salvação. Você pertence ao Senhor? Há anjos de Deus que se acampam ao nosso redor. Há anjos de Deus que nos ministram, que nos tocam, que nos visitam. Nós não os vemos, por quê? Porque a tarefa deles é servir sem ser visto, para que a obra do Senhor esteja sendo feita e a glória seja do Senhor, para a glória dele. Nós vivemos pela fé, não pelo que vemos ou sentimos. Mas os anjos estão trabalhando o tempo inteiro. Eles estão aqui nessa manhã. Eles estão trabalhando sobre a terra. Os anjos do Senhor são enviados por Ele, como Hebreus 1:14. A função deles é servir a igreja, aos lavados no sangue de Jesus. Esse anjo aparece aqui em Apocalipse como um anjo forte, mas em Apocalipse há 60 referências a anjos, mostrando aí esta ação gloriosa do Senhor através desses ministros. Anjos foram criados por Deus para adorá-lo e para participar do que o Senhor faz na terra, servindo a igreja. João descreve esse anjo como envolto numa nuvem, e essa nuvem aí no versículo 1 é um símbolo da presença de Deus. A nuvem, como lembrando a gente lá do deserto, aquela nuvem que estava com eles durante o dia. E é interessante, mostra aí um arco-íris por cima da cabeça
desse anjo, versículo 1 de Apocalipse 10. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com os homens. Quando o Senhor destrói parte da terra no dilúvio, mas ele coloca o arco-íris dizendo: a partir de agora eu estou fazendo uma aliança, o arco da aliança, mostrando a misericórdia dele, mostrando que ele não destruiria mais a terra com água. O arco-íris então simboliza a aliança, mas também a misericórdia de Deus e o juízo de Deus, porque a misericórdia de Deus veio após um tempo de juízo no dilúvio, e o juízo de Deus virá sobre a terra, não mais em forma de chuva como veio no dilúvio, não apenas chuva, o dilúvio foi água da chuva e água das fontes que foram abertas, por isso tudo foi inundado. Basta olhar em Gênesis. E o texto mostra também que esse anjo tem um rosto como do sol, glória de Deus, um anjo que contempla o Senhor, esse brilho da luz de Deus, e suas pernas como coluna de fogo, mostrando aí essa questão da pureza, né? da santidade de Deus. E o texto mostra três coisas que queremos apenas comentar. Primeiro, além do que já falamos, o livrinho que está nas mãos do anjo. É muito interessante que fala que é um livrinho aberto. Então Deus ali estava trazendo para João uma revelação que era acessível, o conteúdo estava aberto, não era selado como aquele que nós vimos, que ninguém podia nem olhar para ele em Apocalipse. Mas esse livrinho aberto, um livrinho pequeno, não como aquele outro que descrevia toda a história da humanidade, mas aqui mostrando um propósito específico de Deus, através desse livrinho que estava nas mãos do anjo. E alguns creem, a maioria dos estudiosos creem que esse livrinho simboliza a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, que está acessível a todos os homens. Todos podem buscar a palavra, a Bíblia, e podem ter acesso à revelação escrita de Deus. Esse livrinho na mão do anjo, simbolizando a palavra de Deus, foi dado ordem a João, do Senhor, dizendo que pegue esse livrinho e coma esse livrinho. É interessante porque o Senhor também fez isso com Ezequiel no capítulo 2, versículo 9, Ezequiel 3:3, o Senhor fez isso com Jeremias no capítulo 15, versículo 16 e 17, falando aos seus profetas, muitas vezes o Senhor querendo mostrar a importância, a seriedade de se mergulhar, de se alimentar da sua palavra. O Senhor profeticamente a alguns dos seus servos disse: coma esse livro. Sabemos que não é literal, mas para esses casos foi literal, principalmente Jeremias e Ezequiel. João aqui talvez uma visão, mas há algo por trás disso. Esses profetas comeram o livro. Para quê, amado? Para pregar a palavra que Deus estava dando a eles. E da mesma maneira que Jeremias também vai falando sobre ser saboroso nos lábios, mas quando chega no estômago ser amargo. Tem muito a ver com esses dois lados da palavra. A palavra, o evangelho do Senhor, a Bíblia, ela é doce. A Bíblia diz que a palavra é mais doce do que o mel, é saborosa. Quanto mais amamos o Senhor, amamos a sua palavra, temos deleite com ela, gastamos tempo lendo, meditando, se alimentando. É saboroso demais o evangelho do Senhor. Se eu e você não temos tido prazer na palavra, é porque temos deixado outros prazeres ocupar o nosso coração. Quanto mais prazer em Deus, menos prazer no pecado e no mundo. Quanto mais prazer no mundo e no pecado, menos prazer em Deus. Amado, Deus quer nos dar essa fome pela sua palavra, que todos os dias nós queremos lê-la, nos alimentar, não por obrigação ou por disciplina, ainda que em alguns momentos exija uma certa disciplina, mas nós vamos tendo prazer, alegria, nós vamos nos alimentando, comendo a palavra. E esse doce da palavra, então, é que nos leva a querer mais e mais conhecer o que o Senhor já revelou e está na palavra. Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós não apenas nos alimentamos, mas falamos da palavra com prazer. Nós não pregamos por obrigação, nós pregamos por prazer, porque estamos cheios da palavra. O coração está cheio e a boca fala do que o coração está cheio. João, coma esta palavra que está revelada a vocês. Amados, às vezes a gente lê Apocalipse, ou não lê, porque a gente quer entender todos os detalhes e fica
chateado, frustrado, porque não entendemos. Amado, você crê que João, Pedro, os apóstolos, a igreja do Novo Testamento entendia tudo que eles ouviam do Senhor? Você acha que eles entendiam tudo? E alguns dizem, eu queria saber quando vai acontecer isso, porque você crê que João, a igreja, Paulo, no Novo Testamento, sabiam quando? Tanto não sabiam que Paulo achava que Jesus viria na sua geração. Nós precisamos nos alimentar daquilo que é revelado, e não nos frustrar por aquilo que não entendemos. Nós temos que amar a palavra de Deus. A palavra, por que precisa comer a palavra? Porque a palavra precisa ser interiorizada. A palavra precisa ser interiorizada. Não basta você ver apenas e conhecer o livro. João estava vendo, não apenas ver e conhecer, ele precisava se alimentar, comer. Por quê? A verdade de Deus precisa ser assimilada pelo nosso espírito, alma e entendimento. É assimilar a verdade até que a palavra comece a fazer parte da minha identidade, da minha natureza. Eu não vou fazer ou deixar de fazer algo porque eu estou pensando numa regra, numa lei que está na Bíblia. Não, a palavra já está em mim. Jesus é o verbo vivo, é a palavra. Eu estou tão cheio da palavra que eu falo, reajo, faço ou não faço algo, porque a palavra se tornou parte de mim. Por isso a Bíblia diz, coma o livro, coma a palavra. Deixa ela fazer parte da tua identidade. Jesus compara a palavra com o alimento. Mateus 4, nem só de pão vive o homem, Jesus citando Deuteronômio, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. O Senhor Jesus em João 4, ele diz, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Nós vamos nos alimentando com deleite na palavra, e ela vai se tornando parte. O alimento que nós comemos, ele começa a fazer parte do nosso organismo. Nós precisamos nos encher mais da palavra nessa geração, onde as pessoas estão cada dia mais superficiais e amando mais o sentir do que o conhecimento vivo da palavra de Deus. Mas por que é amarga quando chega no estômago? Porque a palavra, quando você se alimenta, busca e desfruta dela, ela é doce. Mas quando nós praticamos a palavra e vivemos, nós vamos passar por perseguições, por pessoas que vão nos rejeitar, nos criticar. Nós vamos ter consequências às vezes amargas quando amamos a palavra. E também nós vamos nos alimentando da palavra, vamos tendo a convicção do juízo de Deus sobre o pecado, e vamos ficando com dores por ver pessoas que são indiferentes à palavra, pessoas que se rebelam contra a palavra, pessoas que não querem a palavra. Isso vai gerando na gente uma certa dor. Então você se alimenta, ele é doce, mas existe um aspecto amargo, de ver uma geração, de ver pessoas, e às vezes ver dentro da igreja, pessoas que estão zombando da palavra, brincando com a palavra, não querem nada com a palavra, e às vezes somos nós, que somos perseguidos pela palavra, e a palavra ela é dura e ela é amarga, porque nós temos certeza pela Bíblia, que o juízo de Deus virá sobre a face da terra. A nação de Israel é um exemplo disso. Jesus falou sobre eles em Lucas 21, vocês serão espalhados por todas as nações, uma palavra de juízo, porque eles rejeitaram o Messias, e a palavra se cumpriu. Porém os irmãos lembrem de Romanos 9, 10 e 11, porque lá diz também que o Senhor os trará de volta, o Deus fiel que espalhou Israel, também os trouxe de volta em 1948, e nesse ano vai completar 70 anos da restauração do novo Estado de Israel ao seu território. Palavra de Deus se cumprindo. Vamos para o segundo aspecto que eu quero comentar do texto. O anjo forte que tem esse livrinho, ele pisa sobre o mar e a terra. Qual é o símbolo disso? Versículo 2 fala isso. Isso mostra, nos lembra Josué, quando a Bíblia diz, pisa na terra. Todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés será dado. Na verdade, está mostrando que esse anjo forte, ele tem dada pelo Senhor uma autoridade, um domínio sobre todas as coisas, sobre a terra e o mar. O domínio, sempre vai mostrar isso na palavra, o Senhor domina sobre tudo. Toda teologia, amado, toda experiência que temos com Deus, ela deve ser compreendida a partir da soberania de Deus. As lutas que você passa, as dificuldades que você está enfrentando, nós precisamos entender que Deus é soberano, e Ele usa todas as coisas para nos aperfeiçoar e nos aproximar dEle, para darmos a Ele a honra e a glória. Às vezes a gente atribui ao diabo tudo o que acontece, e às vezes é Deus querendo nos trazer para perto dele. E aí ele ouve a voz como de um leão, uma voz forte como de um leão.
No versículo 2, o anjo coloca esses pés aí sobre a terra e sobre o mar, e o versículo 3 diz que ele gritou com voz forte, como ruge um leão. É uma comparação, como ruge um leão, fazendo aí essa comparação como aquele brado que o leão dá, de juízo, de conquista. O leão, quando dá aquele rugido, os animais estremecem. E em terceiro e último lugar, os que eu quero comentar, é que, deixa eu ver se é terceiro mesmo, sim, terceiro lugar, o apóstolo João, ele ouve os 7 trovões, mas ele é impedido de escrever o que os 7 trovões falam. 7 trovões, a gente percebe aí o símbolo da voz de Deus, como diz o Salmo 29, versículo 3, que a voz do Senhor é como a voz do trovão. E o Salmo 81, 7, fala que o Senhor fala conosco do esconderijo do trovão. A voz de Deus é tão forte, tão estrondosa, que a Bíblia compara essa voz do trovão. E os 7 trovões mostrando aí a voz de Deus ecoando, e de repente, quando João ouve o que os 7 trovões falaram, ele vai escrever, como ele estava escrevendo tudo. Mas quando ele pensa em escrever, ele não é autorizado. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: não escreva os que os 7 trovões falaram. Nos lembra que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, 4. O apóstolo Paulo diz que ele teve experiências com Deus, que Deus não permitiu ele falar, comentar, escrever. Amado, isso nos mostra aqui que, por mais intimidade que tenhamos com Deus, Deus vai nos dar segredos para guardarmos somente com Ele. Não por medo de contar, como o misticismo de alguns criam, né? Não pode falar para as pessoas, mas por temor e por Deus está te dando um segredo para você apenas, que não é para ser compartilhado com outros. Então Deus orienta a João, a Paulo e a nós a guardar segredos com Ele. Um homem e uma mulher de Deus vai aprender a ter segredos com Deus, e alguns Deus nos dá para guardar, até para que a gente não se orgulhe, não se ensoberbeça, contando, falando, gravando, compartilhando nas redes sociais, tudo que nós experimentamos de Deus, porque às vezes a motivação nossa vai sendo contaminada. Nós precisamos de graça de Deus, de temor de Deus, para termos segredos com Ele, quando o Senhor nos revela. E aí o anjo, o que o anjo fala, isso sim João tem que compartilhar. João ouve o anjo dizendo que o fim não será mais adiado. Essa é a mensagem de Apocalipse 10. Antes de falar da 7ª trombeta, o versículo 6 ele diz: já não haverá demora, quando estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou. Não haverá mais demora. O que o anjo diz é o seguinte: o juízo de Deus, que está sendo anunciado desde o início dos séculos, não será mais adiado. Por que o Senhor adiou tanto o juízo? Por que o juízo ainda não veio? Eu viajando e ouvindo as pessoas, eles dizem: a nação já devia ser destruída, o mundo já deveria ter sido destruído, a iniquidade está multiplicando-se cada dia mais. Por que Deus ainda não trouxe juízo, irmãos? 2 Pedro 3, de 1 a 9, diz lá por que Deus não trouxe. Porque Ele é misericordioso, e Ele espera que os homens se arrependam. Ele está dando tempo para você e para mim, Ele está dando tempo para a humanidade se arrepender. A aparente demora de Deus do juízo vir, não é porque Deus não vai fazê-lo, ou porque Deus está tolerando o pecado, mas Deus está dando oportunidade para arrependimento. Há muitas pessoas que começam a viver deliberadamente no pecado, e não vem acontecendo nada de juízo aparente, e elas dizem: Deus está permitindo, tá? Alguns até dizem: Deus está permitindo por algum propósito. Não, querido, saia desse pecado, abandone as trevas, abandone a iniquidade. O Senhor te deu tempo até agora, porque Ele é misericordioso, para que você se arrependa. Hoje é o dia do arrependimento, não é amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Será que Jesus vai voltar hoje? Nós não sabemos se Ele vai voltar hoje, mas Ele pode nos chamar amanhã. Hoje é dia de arrependimento, todos os dias. Então o anjo está dizendo: acabou o tempo, o juízo vai vir. O anjo está avisando
isso a João, para ele escrever que chegará um tempo onde o Senhor vai apressar, a vinda dele vai ser manifesta, o juízo virá. Agora, para concluir o versículo 11, diz o texto: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Por que João ia profetizar? Porque ele tinha comido o livro. Quem se alimenta do livro, da palavra, da revelação de Deus, vai ter consciência que se torna um profeta para pregar o evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Vai ter consciência missiológica de que você é alguém que Deus vai usar para interceder, para ajudar a obra missionária e para ir quando o Senhor nos chama e abre as portas. É impossível comer esse livro e ficar calado. É impossível ser cheio da palavra viva e não querer pregar a todos os povos, línguas e nações. Então João, ele é orientado a comer e profetizar a todas as nações. Nós precisamos compreender que a palavra que nos foi dada, ela precisa ser proclamada. É a palavra, não é para pregar experiência pessoal, não é para pregar autoajuda, ou não é para falar o que as pessoas querem ouvir, para trazer elas para as nossas igrejas e prometer a elas bênçãos materiais e falar que servir a Deus isenta de qualquer luta e tribulação. Não é para falar um evangelho diluído, um evangelho humanista, onde o homem é o centro. Não, é para pregar a palavra do Deus vivo, a palavra do arrependimento, da salvação, do Cordeiro de Deus, da transformação do caráter, da libertação dos pecados e do inimigo na nossa vida. É para pregar a palavra a todas as nações. Ah, mas eu não sei tudo da Bíblia ainda para pregar. Não espere saber a Bíblia toda. A maturidade não tem a ver com o quanto eu conheço da Bíblia, mas o quanto eu pratico. Que você conhece e você anda naquela luz, você é maduro espiritualmente e já é responsável para levar a palavra, compartilhar a tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo nos ensina. A palavra então deve ser sempre o alimento dos filhos de Deus. O que Apocalipse 10 está mostrando é isso, é que a palavra deve ser em todo o tempo o alimento dos filhos de Deus. Quanto mais nos alimentarmos dela, teremos consciência da glória de Deus, do juízo de Deus que é iminente, da necessidade de arrependimento e da necessidade de proclamar a palavra a todas as nações da terra. João recebe isso, escreve, envia para as igrejas que o Senhor enviou no primeiro século e registra para a igreja em todos os séculos, até a volta de Jesus. Ao ler Apocalipse 10, compreender que o Senhor está nos dando tempo, e enquanto o tempo do juízo não vem, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, de se alimentar da palavra de Deus diariamente, para sermos profetas para todas as nações. É tempo de ter intimidade com Deus, a ponto dele compartilhar segredos do coração dele conosco, que nós não vamos falar com ninguém. Pessoas que vão construir uma vida secreta com Deus, um altar secreto, eles terão as suas recompensas. João é um símbolo para nós hoje, que o Senhor Jesus venha e que a igreja seja preparada para a volta dele. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, este final de semana. Parte da igreja lembra um feriado acerca da Páscoa. Nós oramos para que o Senhor traga a revelação genuína da Páscoa, como não uma festa apenas, mas como uma revelação para vivermos todos os dias, amando o Cordeiro, amando a Jesus, a Deus, nos submetendo ao sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado, e crer e proclamar na ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou, está vivo, e por isso nós, igreja, também ressuscitaremos no último dia. Senhor, obrigado pela palavra de Apocalipse capítulo 10, que cada um de nós tenhamos mais fome e sede de nos alimentar do livro da revelação, e sejamos proclamadores da Tua palavra, sabendo que o juízo está próximo, e enquanto ele não vem, que haja arrependimento, temor e proclamação da palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.